Estamos de volta e o nosso entrevistado hoje é o Padre Túlio. O Padre Túlio está contando um pouquinho mais sobre a vida de Santo Antônio de Padua. E agora ele vai nos contar o porquê de Santo Antônio, na sua imagem, ele está carregando Jesus Cristo. Então, esse é um dos milagres assim que também é muito belo na vida de Santo Antônio. Porque Santo Antônio, ele foi uma pessoa muito pura, uma pessoa muito dedicada a Deus. E ele era uma pessoa que vivia em extrema oração. Em uma de suas casas, um frade foi olhar pelo vão da porta o que Santo Antônio tanto fazia às vezes no seu quarto. E nisso ele, olhando pelo vão da porta, ele viu Santo Antônio rezando. Mas quando ele olhou para Santo Antônio, ele estava carregando, ele estava no colo com a imagem, com o menino Jesus, não a imagem, mas com o menino Jesus no colo e conversando com o menino Jesus, como se o próprio Jesus, menino, estivesse ensinando as coisas para Santo Antônio, para que ele pudesse também colocar em prática, evangelizar outras pessoas. Então, por isso que Santo Antônio, ele tem nos braços a imagem do menino Jesus. Nós podemos também ver que ele tem o lírio de Santo Antônio, que simboliza também toda a paz que ele transmite e transmitiu durante toda a sua vida, durante a sua caminhada. Ele foi um dos grandes evangelizadores e por isso ele era sempre colocado para essas situações onde tinha os hereges, né? Porque a oratória de Santo Antônio era muito bonita. Ele teve um tempo que ele escrevia os seus sermões para levar para os outros padres do país da Itália e da França, para que eles pudessem também beber dessa fonte e evangelizar a muitos outros fiéis. Ô padre, então por isso que o símbolo de Santo Antônio, né? Eu estive lá na Itália conhecendo a igreja de Santo Antônio e lá tem um pedaço da língua de Santo Antônio exposta para a visitação. Por conta desse dom da fala que ele tinha. Sim, e não somente por isso, esse também é um outro milagre de Santo Antônio, que Santo Antônio, quando ele morreu, ele não foi enterrado na Basílica de Pádua, mas ele havia manifestado essa vontade. E passado alguns anos, foi feito então o translado do corpo dele para Pádua. Então, e quando foi fazer a exumação, o corpo de Santo Antônio já estava todo decomposto, mas a única parte do seu corpo que estava intacta era a sua língua. E por isso que ela foi colocada num local onde ela ainda está intacta até hoje para veneração dos fiéis, porque simbolizando o quê? Esse grande pregador que Santo Antônio foi, um grande pregador, assim, as pessoas falavam que ele falava horas, mas ninguém nem sentia, porque ele falava direto para o coração mesmo. Eu falo que ele tem que ser um dos intercessores de muitos padres hoje, né? Para que os padres também tenham esse dom de conseguir tocar o coração de cada fiel através da sua evangelização, através da sua homilia, para que as pessoas se sintam mais próximas de Deus. Então, eu falo, ao mesmo tempo que ele é o casamenteiro, ele tem que ser aquele santo que está ao lado dos padres, muitas vezes soprando no ouvido dos padres as palavras certas para dizer nas homilias. O padre, você falou aí, né, um pouquinho da vida de Santo Antônio e diz que ele muitas vezes se recolhia para meditar, para estudar a palavra de Deus. E a oração, você em um momento também citou, não só as orações, né, tradicionais, o Pai Nosso, a Ave Maria, mas também conversar com Deus, né, com Jesus Cristo. A gente ter os momentos em que a gente reflita sobre a palavra dele, sobre o exemplo dele e pedindo mesmo a ajuda dele para que a gente consiga ser um pouquinho da sua imagem aqui na Terra. Oh, Graça, eu vejo que essa anda sendo uma das grandes dificuldades hoje para os nossos fiéis,
visto que eles não têm às vezes esse tempo. Primeiro, o tempo que eles dizem que não tem para estar em oração. Segundo, às vezes é a paciência, né? Porque quando nós vamos rezar, nós precisamos esvaziar a nossa mente de todos os problemas e nos colocarmos sim na presença de Deus. E ter Deus como amigo. Deus é nosso amigo. Deus é aquele que caminha conosco dia após dia, conhece o que fazemos, seja as coisas boas, seja as coisas ruins, e mesmo assim continua nos amando. Você falou aí uma palavra que eu acho assim, é fundamental, é a gente silenciar, né? Porque depois de um dia tão agitado, de tanta luta, de tantas informações, nem que for os 5 minutos antes da pessoa deitar para dormir, pode estar até deitada antes dela dormir, ela procurar se esvaziar mesmo do mundo, se silenciar e estar pedindo a ajuda de Deus, conversando diretamente com Deus. E é isso, esse é o verdadeiro segredo. Esvaziar-se do mundo para preencher-se com Deus. Nós precisamos disso na nossa caminhada de vida, no nosso dia a dia. Precisamos esvaziar-se de todos os nossos problemas para que Deus também possa entrar na nossa vida. Eu vejo muitas vezes nas missas, às vezes eu coloco momentos onde as pessoas têm a vontade de fazer a sua oração, e às vezes deixa aquele momento de silêncio. E quando às vezes eu olho, tem um olhando para o lado, outro olhando para o outro, às vezes conversando, porque não sabe fazer o silêncio, não sabe fazer aquela oração interior. Vem muitas vezes à missa e ao invés de participar, sim, no momento de louvar eu louvo, no momento de pedir perdão eu peço perdão, no momento de ouvir a palavra de Deus eu estou atento, quero que essa palavra me diga algo para a minha vida, não algo isolado, mas para mim, o que essa palavra diz para mim? Então é necessário essa atenção, e essa desatenção acontece muito. É um dos grandes motivos de muitas pessoas, às vezes, não conseguirem fazer a experiência desse amor de Deus. Porque tem pessoas que chegam e falam: padre, eu não consigo sentir a presença de Deus. E muitas vezes não consegue, não só pela dureza do coração, mas pela falta de esforço. Rezar hoje está se tornando um dom. Porque poucas pessoas conseguem fazer a experiência de oração. Não são todas as pessoas vivendo no mundo onde nós estamos vivendo a desmistificação das religiões. Vivemos num mundo onde se prega o ateísmo, onde se prega o individualismo, onde é cada um para si, Deus para todos. Nós não muitas vezes conseguimos ter essa experiência de oração. Por isso, meus irmãos, busquem cada vez mais no dia a dia fazer esses 5 minutos de oração. Se não consegue fazer em casa por causa dos filhos, vai até a igreja, vai no sacrário e fala: Senhor, esses meus 5 minutos eu tirei para você, para que o Senhor faça uma obra nova em minha vida, para que o Senhor cure o que precisa ser curado, para que o Senhor me renove aonde eu estou precisando de força. E assim nós teremos cristãos fortalecidos, experienciando milagres, sim, no dia a dia, vivendo através da palavra de Deus. E na missa também, né, padre, na hora do evangelho, a pessoa realmente sentir que aquele é um momento em que Deus, em que Cristo vai estar falando conosco, né? É um momento muito especial para que a gente possa ter oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? Também dentro da igreja, no momento da missa. É a palavra de Deus, quando nós vamos sentar para ouvir essa palavra de Deus, e é uma palavra que, se a gente for ler sozinho, às vezes a gente não compreende, não é? Na oração comunitária, né, ali naquela reflexão conjunta com o padre que tem essa missão especial, ele pode estar traduzindo aquilo que Deus nos fala, né? É porque assim, a palavra de Deus, às vezes a gente pode falar: ela é de 1000 e tanto, muito antiga a palavra de Deus.
Mas o padre tem essa missão de quê? De fazer essa atualização da palavra de Deus para a nossa vida. Não é porque ela foi escrita há anos atrás que ela deixa de ser uma palavra presente. Por isso que a palavra de Deus é uma palavra viva, que embora seja escrita há tanto tempo, ela se torna viva para os dias atuais. Ela se torna modelo de vida para o nosso dia. Então nós não podemos olhar a palavra de Deus e falar, nossa, como que é bonito, mas ela não serve para eu viver no dia de hoje. Não, a palavra de Deus serve sim para viver no dia de hoje. E o padre faz isso. Ele facilita a compreensão da palavra para que os fiéis todos possam beber desta fonte. Então isso que é o verdadeiro sentido dessa palavra de Deus. Por isso que quando nós levantamos para ouvir o Evangelho, ouvimos o próprio Cristo falar conosco. Por isso nós falamos palavras da salvação. É a palavra que vem nos salvar, a palavra que indica o caminho para a nossa salvação. Que bênção! E falando, né, padre, tudo isso, falando em Santo Antônio de Pádua, dia 13 de junho é o dia especial para se comemorar o dia de Santo Antônio de Pádua. E aqui na paróquia, né, de Santo Antônio de Pádua, no Cristiano de Carvalho, todo ano, vocês, juntamente com a comunidade, preparam um momento especial para vivenciar a vida de Santo Antônio e também tem uma quermesse. Sim, nós estamos assim, preparando tanto a parte litúrgica e religiosa quanto a parte festiva. Nós nunca podemos deixar caminhar somente de um lado, né? Então, nós iremos fazer do dia 10 ao dia 13, do dia 10 ao dia 12, nós vamos fazer o Tríduo de Santo Antônio. Então será uma sexta, um sábado e um domingo. Haverá o Tríduo de Santo Antônio com missa. Então, para todos os devotos de Santo Antônio, e no dia 13 é o dia de Santo Antônio. Então, nós contamos com a presença de toda a comunidade. Vem aqui fazer seu pedido a Santo Antônio, confiar a sua vida, confiar os passos também que você pode, que deve tomar junto à Igreja Católica. Somando a isso, a nossa comunidade está em festa. A quermesse, na verdade, é uma festividade de celebrar o padroeiro que nós temos. Que alegria por termos o Santo Antônio como nosso padroeiro. Que alegria por termos tantas bênçãos vindos por meio de Santo Antônio. Porque, olha, a igreja de Santo Antônio que nós temos em Barretos é uma prova fiel de quanto o Santo Antônio ele é poderoso. Porque, olha, tudo que nós temos aqui é doação das pessoas que são devotas de Santo Antônio e fizeram com que este templo, esta igreja, fosse construída para ser um local de evangelização. Então, do dia 10 ao dia 13, nós teremos quermesse logo após a missa, com um churrasco, com frango assado, batata frita, quentão, canjica, milho verde. Tudo que tiver direito nós teremos aqui. Também as apresentações feitas pela própria comunidade, pela catequese, e apresentações também vindas de fora. Tem shows também para que a comunidade barretense possa também festejar conosco. Então, eu como vigário paroquial, quero convidar a todos vocês, venha participar conosco dessa nossa grandiosa festa, porque ela é uma festa muito grande. Este ano nós, assim, providenciamos mais lugares, providenciamos 400 mesas para receber o pessoal. O ano passado nós providenciamos 200, então foi muito pouco. Esse ano nós vamos dobrar o número para acolher você. Tá bom? Então esse é o convite que nós fazemos para toda a comunidade barretense. Ô padre, agora eu quero pedir para que você dê uma bênção especial para toda a nossa comunidade, né, de Barretos e região, para que Deus nos abençoe, que essa festa seja mais uma festa de sucesso, para que o senhor e o padre Dionísio e toda a comunidade que colabora aqui, né, com a igreja, com a paróquia de Santo Antônio, além de vir aqui vivenciar, também seja abençoada por você. Então vamos pedir ao Deus Pai de bondade
que possa nos abençoar nestes dias prósperos a Santo Antônio de Pádua, que ele possa iluminar todas as famílias barretenses, favorecendo sempre o pão de cada dia na mesa de todos, favorecendo também sempre a unidade dos fiéis e favorecendo a nossa comunidade, a presença de padres que são verdadeiros oradores, verdadeiros evangelizadores da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a todos que nos assistem, trazendo a cada coração esse amor de Deus, esse amor verdadeiro, e que cada um de nós possamos sentir essa presença de Deus na nossa vida ao acordarmos, e não somente sentir, mas sempre colocarmos em oração, para que Ele também possa fazer grandes obras em nossa vida. Tudo isso nós pedimos a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos abençoa, que nos ilumine, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus possa caminhar com você a cada dia de sua vida. Amém. Muito obrigada. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Continue com a gente.